Modelos atômicos. Vídeo feito pelos alunos Camille, Manuela e Pedro Henrique, da turma 1P, na disciplina de Química 1, professora Ticiane. O que são modelos atômicos? Os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por estes cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Mas o que é um átomo? O átomo é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons, que circundam o núcleo. Os átomos não se alteram quando formam compostos químicos, pois não podem ser criados nem destruídos. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível. Dalton fez um estudo sistemático da atmosfera. Isso o levou à teoria atômica da matéria. Ele colheu centenas de amostras de ar de vários lugares da Inglaterra, de montanhas, de vales, da cidade e do campo. Depois das análises, concluiu que o ar tinha a mesma composição. Isso preocupou Dalton, e foi assim que ele encerrou a ideia de que todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. A partir deste estudo, Dalton concluiu que os diferentes átomos têm diferentes propriedades, mas se tivermos o mesmo átomo em quantidade única ou 10 dele, serão exatamente iguais. Então, em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para a propriedade da matéria. Trata-se da primeira teoria atômica que dá as bases para o modelo atômico conhecido atualmente. Modelo atômico de Dalton, formado por partículas extremamente pequenas chamadas átomos, que são esferas maciças e indivisíveis. Os átomos com as mesmas propriedades constituem um elemento químico. Thomson. Uma questão naquela época que ainda estava sem respostas era como as partículas positivas e negativas se organizavam dentro dos átomos. Em 1903, o físico Joseph John Thomson propôs um novo modelo atômico, baseado nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de elétrons. Para Thomson, o átomo era uma esfera com carga positiva, a massa do pudim, elétrons fixados em alguns pontos. Foi isso que fez o modelo ficar conhecido como pudim de passas. Acreditava-se que os elétrons eram uniformemente distribuídos em toda a extensão dos átomos. Hoje sabemos que não é verdade, pois o núcleo do átomo é uma pequena proporção de sua área total, sendo a área da eletrosfera maior que a do núcleo. Modelo atômico de Rutherford. Apresenta um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa, onde os elétrons giram em torno do núcleo, formado por prótons e nêutrons, como os planetas giram em torno do Sol. Em 1910, Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com partículas de polônio. Apenas uma pequena quantidade de partículas não atravessou a lâmina, e grande parte das que passaram não sofreram danos. Para explicar essa reação, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça positiva, que não permitiam a passagem de partículas, e de uma região externa negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Apresenta o aspecto de órbitas onde existem elétrons, e no seu centro um pequeno núcleo. O físico dinamarquês Niels Henry David Bohr deu continuidade ao trabalho desenvolvido com Rutherford, aperfeiçoando a teoria atômica proposta por ele. Bohr conseguiu explicar como se comportava o átomo de hidrogênio, o que não era possível mediante a teoria atômica de Rutherford. Mas embora tenha aperfeiçoado o modelo atômico de Rutherford, o modelo de Bohr ainda não é perfeito, pois ainda haviam coisas a serem explicadas. O que acontece, na verdade, é que o elétron emite energia. Então, quanto maior essa energia, mais afastado ele fica do núcleo do átomo. Com o trabalho que Bohr desenvolveu, ele obteve 4 princípios. Princípios de Bohr. Quantização da energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta. Por outro lado, ela diminui quando o elétron produz energia. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas
têm um número determinado e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Os elétrons têm cada um uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários. Ao emitir energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo Heisenberg, é difícil se prever a posição correta de um elétron na sua eletrosfera. Quando se consegue descobrir o local provável onde está o elétron, ele já não estará mais neste local. Schrödinger, em 1926, calculou a região mais provável onde o elétron possa estar. Para essa região, deu o nome de orbital, espaço ao redor do núcleo onde está máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Cada nível de energia está dividido em subníveis de energia. Subnível S, máxima de elétrons, 2. Subnível P, máxima de elétrons, 6. Subnível D, máximo de elétrons, 10. E subnível F, máximo de elétrons, 14. Diagrama de Linus Pauling. Ele nos ajuda a fazer a correta distribuição de elétrons nos subníveis de energia.